Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a oportunidade, pedindo para a Leila colocar o nome da pessoa que precisa de oração. Vamos fazer a prece em benefício dela. Uhum. Fala aí, Leila, qual é o nome dela? Perdão, é a Ângela. Ela está no Ângela. Hospital Vidas. Tá. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que os bons espíritos acompanhem a Ângela lá no Hospital Dia. É uma professora muito querida. Está faltando algo aqui muito interessante. Espera aí, meu óculos. Assim não vai dar, né? Sem óculos não dá. Então vamos lá. Vamos ver aqui, capítulo 10. Cadê? Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliar-se com os seus adversários. Reconcilia-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não se suceda que vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus 5, de 25 e 26. Não há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso o provérbio diz: morta a cobra, cessa o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo para a sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus concede essa situação como uma punição pelo mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem, e Deus ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seus adversários, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus.
Bom, para essas palavras a gente pode entender algo muito simples, né? A gente tem que procurar realmente nos reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso caminho, do nosso lado, porque a gente já traz muitas situações de outras vidas, né? Então, para que arrumar mais coisa, né? Então, a gente tem que procurar resolver essas situações mais difíceis, né? Não deixar isso se prolongar para o outro lado. E também a gente sabe que as situações mais difíceis na nossa encarnação estão na nossa família, né? E a gente pode criar mais situações difíceis também dentro da família, né? Então, vamos procurar fazer isso que Jesus colocou, né? Vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho, né? Não deixar isso para frente, né? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Bom, nós estamos continuando aqui, é o capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo. É o capítulo 16. Nós estamos, na realidade, fazendo uma comparação, né, entre o desencarne, quer dizer, o André Luiz está fazendo uma comparação entre o desencarne do Dimas, né, que era espírita, né, e deu trabalho na hora do desencarne, né, porque começou a sentir saudades da família, e agora ele está falando do Fábio, que é um outro espírito que está desencarnando, que não era espírita, mas era uma pessoa religiosa, tá? Então eu parei aqui. Observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Posso seguir daqui? Então vamos lá. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal, irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Ou seja, ele sabe que vai desencarnar e está liberando a esposa para que, se ela arrumar uma outra pessoa, para que ela siga em frente, né? Porque afinal esse é o objetivo da gente, seguir em frente. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por esse mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a permanência na Terra. E, se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Ou seja, ele não está sendo egoísta, né? Coisa que nós deveríamos aprender também, né? E também depois, quando a pessoa chega lá no plano espiritual, vai saber quantas vezes esposa ele vai arrumar lá, cobrando ele, né? Eu já sei que eu vou ser assediado por um monte, então melhor a gente, né? Já dá uma de, né? Não, vamos entender, tal, e por aí vai. Bom, Deixa pra lá, mas que desprendimento desse espírito, né? Desse homem, impressionante, né? impressionante, né? E ele E não não é é fácil. espírita, né? E ele não é Não, espírita, ele é um pois religioso só. é, pois é, muito legal isso. Difícil. É muito difícil, né, Leila? Muito difícil ver isso. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar. Todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando: Já sei que dirá. Nunca duvidei da sua virtude incorruptível, do seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade a lógica, minha partida próxima. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus recompensará o seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia,
Não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia, outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor. Sofreria de fato, por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o espírito, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço das suas decisões sentimentais. E creia que farei tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Sorriu com esforço enquanto a esposa chorava discreta. Após longo interregno, frisou: Se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após citar demoradamente os filhinhos, aduziu: A palavra apostólica no Evangelho conforma e esclarece-nos como se faz indispensável. Em breve tempo reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição do corpo espiritual a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo desprendera muito esforço, fatigara-se. O genitor retirou a destra da fonte de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas e falando para o filhinho mais velho: Você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante enquanto o rapaz se erguia, obedecendo à recomendação ouvida. Com naturalidade, recitou curta oração que prendera dos lábios maternos. Poderosos pais dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução da tua lei, trazida ao mundo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Traga-me um lenço novo, solicitou a esposa enternecida. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeceira das crianças e beijou o linho ao invés de oscular-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido da maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante: Outros verão micróbios, nós vemos amor. Logo após a pequena família recolheu-se, o enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes.
Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe à boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Enquanto prosseguia Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não tardou, traduzido celeramente por automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinaspismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade, depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, coração e o cérebro desatado o nó vital. Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, minudências por minudências, porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso, né? Quer dizer, ele cortou aquele fio de prata, né? Está completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. O pai, que é o pai dele, veio buscá-lo, né? Se vocês não lembram. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo, repassado de amor, entregou-o a Jerônimo, acelerando. Não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir para as instituições socorristas para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa, né? Aqui, só para lembrar, né, a gente sabe que nesses casos de desencarne, as entidades inferiores querem aproveitar ainda aquele finalzinho de tônus que o espírito tem, né? Então, por isso que eles estão velando o cadáver para que isso não aconteça, porque isso pode prejudicar o próprio espírito, né? Porque depois de tantos anos a gente preso no corpo físico, você sente qualquer coisa, né? O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que poderosos portos do céu iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra, né? Então, vejam só, né, que ele não era espírita, ele era um cristão, né, acreditando em Deus, em Jesus, uma série de coisas, né? Então, vejam a diferença. Então, como o pessoal que foi na terça-feira passada na nossa sessão, eu aproveitei uma parte desse texto e peguei uma parte do livro do, do irmão X, que tem lá um trecho, um dos capítulos que fala treino para a morte, e é muito interessante de ler, né? E eu juntei as duas coisas e fiz a minha palestra na terça-feira. Bom, vamos lá. Aí nós vamos começar o capítulo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Está tudo em ordem? Acho que ninguém tem dúvida, né? Porque está bem explicadinho, né? Ô, Roberto, Oi? esse livro,
você leu Treino para a Morte, é de qual é o nome do livro? Você lembra? Espera aí, deixa eu pegar aqui, Eu coloquei Conceição. dos irmãos X, qual o livro? Espera aí, Conceição, deixa eu ver aqui, porque sabe como é que é a memória, né? Sei. Ela anda por aí, memória. Deixa eu ver se é esse aqui, Cartas e Crônicas. Espera aí. É esse mesmo, Treino para a Morte, Cartas e Crônicas. Tá bom, Roberto, obrigada. Deixa eu ver, se vocês quiserem, eu posso até dar uma rápida lida, vai? Aí a gente começa depois o capítulo 17. Obrigada. Fica assim, né? Então, eu vou já partir para o texto mesmo, né? Então, ele tá colocando algumas coisas aqui, né? Deixa eu ver onde que eu posso. Olha, o irmão X falando, né? Humberto de Campos. Preliminarmente, devo referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperado com sal e pimenta, não nos situa muito longe dos nossos antepassados, os índios, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosas dispostos a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena e angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas que lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem juntos de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Em família, observe cautela com testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assalto, ou seja, né, rapidamente sem você perceber. Né? E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Lembra aquele pessoal no filme do Chico Xavier, né? Não, ou do Divaldo? Eu não lembro. Era do Chico, acho, ou do Divaldo. Que ele estava na repartição pública e os espíritos lá pediam as coisas e ele não sabia se a pessoa era espírito ou se era encarnado. Sobretudo, É não do Divaldo. era do Divaldo, né? É isso aí, Rafa. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo agirão sempre em desacordo com a sua vontade, embora respeitem a sua memória. Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, ou seja, se perceberem a aparição dele como espírito, na certa incomodá-lo-ão intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a sua volta inoportuna. Se você possui
tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta simpatias por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Agora, aqui o que é o mais interessante é o que ele coloca aqui. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe pude contar. Então, quer dizer, tem mais coisa além disso que ele não pôde contar. Gostaram do texto? É interessante, né? Bom, então ainda como a gente tem tempo, né? Ainda não deu coisa aqui, né? Vou começar então o capítulo 17, tá? Vamos lá. Capítulo 17. Rogativa singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Quer dizer, ele estava se refazendo rapidamente. Os longos e difíceis exercícios da espiritualidade superior levados a efeito na crosta frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, né, a casa de Fabiano, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguimos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. Ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim, né? Ou seja, então, quer dizer, o Fábio se recuperou rapidamente, né? Estava numa boa e continuou bem. Experimentava tranquilidade, não era um gênio das alturas, não contemplara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos, pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia, a irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Então, quer dizer, ele teve autorização para a esposa e verificá-lo lá onde ele estava, né? Isso em espírito, né? Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo do nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizou-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: Levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade imortal.
A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a, abraçou-a com carinho infinito. Não se amedronte com a viuvez, minha querida. Continuou, estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso entendimento derradeiro? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê notícias dos filhinhos, pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me a sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Deus a graça que me concede, como sou feliz, tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa, dedicada, interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa, talvez, de ofender. Continue, falou o companheiro sensibilidade. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se em seu reclamar contra saudades imensas. Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Não apague a luz da esperança, não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, da sua ternura, da carícia dos nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-lo-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e que, sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço, disse Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-se o raciocínio. Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário da nossa esfera. Sintetizando compridas indagações em pequeninas perguntas ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagre. Retornar à lembrança é também serviço gradual como qualquer que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante enternecido, o marido recém-liberto considerava: Acredito que não vale a pena sofrer, de algum modo. Para conseguir tão sagrado patrimônio, nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, deixa eu ver o horário, e as situações carnais transitórias.
Não desanime, portanto, a providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal avisando em silêncio que findara o tempo da visita. Bom, eu vou parar aqui, né? Vou parar aqui para depois dar sequência. Então, vejam que coisa bonita e interessante, né? Espíritos muito simples, né? Mas que conseguiram atingir um grau muito grande, né, de sabedoria da, da fé, né? E então a gente precisa se conscientizar também, porque uma hora qualquer a gente vai embora, né? Então a gente também precisa procurar estar bem, né? Lógico, todo mundo sente saudades, aquela coisa, né? Mas a gente precisa tentar ter equilíbrio, né? Treinar para isso, como diz aí o Cartas e Crônicas, o treino para a morte. E coisas que ele não pôde dizer também, né? Que a gente vai descobrir por si só. Bom, a Bia está aí, né, Bia? Onde está a Bia aqui? Não estou vendo a Bia aqui. O Rafa está aí? Está em casa, Rafa, ou não? Tô aqui. Ah, está aí, Bia? Cadê você que eu não estou vendo você? Então você chama aí a próxima. Chama. Nossa, você não está na minha listinha aqui. Ah, agora está. Ou eu que não estava vendo, né? Bom, então vamos lá, vamos agradecer e terminar aqui. A Bia chama a segunda parte, tá? Quem puder assistir a segunda parte, muito bom. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus esta oportunidade e que essa leitura fique na nossa mente e no nosso coração, né? Para que a gente possa ter uma lição real e verdadeira de quando a gente passar para o outro lado, tentar colocar algumas coisas aqui que a gente aprendeu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal,